Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui com o Adilson José Moreira, uma personalidade importantíssima. Eu queria que vocês conhecessem um pouco da vida do Dr. Adilson José Moreira, uma pessoa muito íntegra, tem muito conhecimento, um brasileiro que ganhou os Estados Unidos, doutor em Harvard. Dr. Adilson, muito prazer estar aqui conosco. É um prazer. Nossa cidade tem recebido nessa Semana da Consciência Negra muitas pessoas importantes, muitas pessoas que fizeram história, e a gente está debatendo o tema do racismo, né? E isso é muito importante para a gente, porque a nossa cidade está em construção de valores, construção do nosso povo. E antes de entrar nos temas, doutor, mais especificamente, eu queria saber o que levou você a ingressar na carreira do direito. Eu me interessei em fazer o curso de Direito basicamente porque desde os 15, 16 anos de idade eu me envolvi com o movimento negro. E esse envolvimento foi muito importante para a minha formação pessoal, para a minha formação política e também para a determinação do meu futuro profissional. Então, direito foi uma escolha que me permitiria ter um nível mínimo de segurança material, mas também atuando como advogado, como promotor, como juiz, conseguir também promover algum tipo de transformação, especialmente para pessoas negras. Isso é muito importante, doutor, porque eu estava analisando alguns dados estatísticos, né? E não chega a 2% o número de negros que alcançam a magistratura, né? Eu queria perguntar para o senhor se essa evolução ela está ocorrendo, se ela não está ocorrendo. Pelo que se percebe, as políticas educacionais de entrada nas universidades têm sofrido um retrocesso. E eu queria saber qual a sua percepção deste momento que a gente está passando, principalmente para o ingresso da população negra nesses ambientes que começou a ser inseridos, mas me parece que agora está estagnado. A situação hoje é diferente da do ano 2000. Naquele momento, apenas 2% dos estudantes universitários nas universidades públicas eram negros. Hoje, essa porcentagem chega a 30%, dependendo do curso. Os cursos, ela é menor em cursos mais elitizados, maior em outros cursos. Isso produziu, as ações afirmativas para ingresso nas instituições de ensino superior produziu resultados muito positivos, porque permitiu que pessoas individualmente pudessem chegar a ascender socialmente, ter acesso à educação superior e depois também a bons empregos, etc. Mais do que isso, a presença cada vez maior de pessoas negras, também de pessoas indígenas, permite a produção do conhecimento. Então, nós vivemos numa sociedade profundamente injusta e o que nós precisamos fazer para mudar essa situação? Então, quando você tem um número maior de pessoas negras e indígenas nas faculdades, elas estão produzindo conhecimento para mudar a realidade. Nós nunca tivemos tantos artigos, tantos livros produzidos, escritos sobre a questão das disparidades raciais, sexuais, etc. Agora, por exemplo, certas carreiras, como carreiras jurídicas, são ainda difíceis, porque para você poder passar num concurso de magistratura, você precisa ficar 3, 4 anos estudando, você precisa pagar cursinhos que são caros. E a outra coisa, muitas dessas pessoas negras que estão chegando na universidade são as primeiras pessoas da família que estão chegando, nos níveis superiores. E essas pessoas se sentem obrigadas a ir para o mercado de trabalho para poderem dar melhores condições de vida para os pais, para irmãos e irmãs, etc. Então também pesa sobre elas as disparidades de classe.
Então agora, alguns tribunais, muitos tribunais criaram programas de ações afirmativas para o ingresso na magistratura. O problema é a pequena porcentagem de pessoas negras que podem ficar 2, 3 anos sem ter que trabalhar para poder ser aprovado em concursos como esses. Muito importante. A gente percebe o abismo social que é, né, doutor? E eu queria que você explicasse para a gente. Hoje existe um termo que está sendo muito utilizado, que é o racismo estrutural. Muito se fala, mas pouca gente entende. Sabemos que os negros sofrem, mas poucas pessoas entendem o conceito de racismo estrutural. Eu queria que você explicasse para a gente, com todo o seu conhecimento, o que seria o racismo estrutural. Claro, durante muito tempo as pessoas achavam que racismo era um problema de comportamento. Então, era um indivíduo específico que tem ideias equivocadas de pessoas de outras raças e discrimina essas pessoas baseadas nesses preconceitos, etc. Mas depois de algum tempo, as pessoas observaram que, na verdade, o racismo tem uma dimensão institucional e isso significa que as pessoas negras sofrem desvantagens no acesso à educação, no acesso ao trabalho, no acesso à saúde. Ou seja, pessoas negras estão sofrendo uma situação de vulnerabilidade em diferentes campos da vida. E o problema é, essas formas de discriminação que elas sofrem no acesso à educação, no trabalho, na saúde, etc., têm um efeito cumulativo. Não só nas pessoas negras que estão vivendo no momento presente, mas também nas gerações futuras. E dos problemas é a desvantagem econômica. Então, uma das consequências do racismo é exatamente a dificuldade de ascensão social. Então, quando nós falamos de racismo estrutural, nós estamos falando de uma pluralidade de mecanismos discriminatórios que existem em diferentes aspectos da vida das pessoas que impedem que elas possam exercer direitos da melhor forma possível. Coloca em uma situação de grande vulnerabilidade, ou seja, sempre expostas a diferentes tipos de violência. Muito bem explicado, doutor. Isso é importante porque o racismo estrutural, ele começou a estar presente no vocabulário das pessoas, mas esse conceito muita gente não tinha. E uma coisa que seria interessante o senhor explicar para a gente é que, como você passou por diversas áreas dentro do direito, né, uma opinião sincera, se o direito ele contempla as minorias e se ele se faz valer para as pessoas negras. Olha, há duas coisas. Primeiro, nós temos as normas jurídicas e a outra coisa são as instituições responsáveis pela implementação, pela observação e proteção dessas normas jurídicas. Então, o direito enquanto sistema de normas, o direito brasileiro enquanto sistema de normas, é um dos melhores do mundo, é um dos mais avançados no mundo inteiro. Eu também sou um especialista em direito comparado, eu não consigo pensar nenhum país do mundo que tenha uma legislação tão avançada em relação à proteção de grupos minoritários. Agora, o problema é que as instituições políticas, o Judiciário, o Ministério Público, o Executivo, o Legislativo, são todos controlados, todas essas instituições são controladas por pessoas brancas, por membros do grupo majoritário. E muitos desses indivíduos, uma porcentagem significativa deles, não querem nenhum tipo de mudança em uma forma de organização social que sempre beneficia pessoas brancas. Não é pelo contrário, muitas dessas pessoas atuam para impedir que isto ocorra.
Então, por exemplo, nós temos no Brasil toda essa narrativa da democracia racial, de que o racismo não existe aqui, que todos nós somos cordiais uns com os outros. A gente pensa que isso é só conversa para boi dormir. Não, isso aparece em decisões judiciais sobre racismo, sobre injúria racial. Então, o tempo inteiro nós lemos as decisões dos tribunais, 82% dos tribunais são compostos por pessoas brancas de classe alta, e elas ficam reproduzindo. Não adianta o tipo, o quão grave o crime é. Então, por exemplo, eu me lembro de um caso de um professor universitário, um homem branco, dizendo que nunca se consultaria com um profissional negro, mesmo que ele tivesse notas excelentes, porque o simples fato dele ser negro significaria que ele é inerentemente inferior. Então, mas mesmo assim, todos os juízes que participaram deste caso são homens brancos, heterossexuais de classe alta. E eles não vão querer mandar um professor universitário titular para a cadeia. Não por causa de racismo, certamente não. Eu, quando estava escrevendo o meu livro Racismo Recreativo, eu conversei com juízes e eles me disseram, olha, um dos motivos que essa coisa não vai para frente é porque quando nós condenamos uma pessoa branca por racismo, às vezes nós recebemos telefonemas dos desembargadores dizendo, pô, mas por que você mandou esse cara? Só porque ele fez piada de preto? Então, enquanto nós não mudarmos a cultura das instituições jurídicas responsáveis pela aplicação do direito, nada será feito. Sou neto de baiano, né? Minha avó é negra, mas minha mãe é branca e eu tenho a pele clara. Né? A gente fala muito do lugar de fala, né? Como os brancos não sofreram, né? E não deixaram de perder nenhuma oportunidade pela cor, igual o negro perdeu, a gente como gestor público, às vezes não se sente legitimado para fazer essa conversa, porque é muito fácil na nossa posição falar de algo que a gente não sofreu, né? Mas eu percebo que tem uma população que quer se engajar na luta, né? Só que não se sente legitimado por isso. E às vezes a gente acaba falando alguma besteira, às vezes a gente acaba falando algo que não condiz com a realidade do que o negro passou. Como o senhor movimentou muito tempo no movimento negro, qual é a alternativa para isso, né? A gente como gestor público, no meu caso aqui branco, quero inserir, mas não me sinto legitimado. Como dar legitimidade para essa pauta? Como sendo um branco que está à frente de políticas, por exemplo, como o debate que a gente vai fazer hoje, como que a gente fez ontem, né? Às vezes as pessoas não acreditam realmente na intenção, na boa intenção. É interessante observar que as pessoas utilizam esse conceito de lugar de fala com muita frequência, mas muitas delas não entendem exatamente o que esse conceito implica. E eu tive o cuidado de ler várias obras sobre esse e vários outros temas, e a minha posição sobre isso é a seguinte: todas as pessoas têm legitimidade para pesquisar e falar sobre o racismo. O racismo é um problema que impede a efetividade da democracia. E a efetividade da democracia é um compromisso coletivo. É um compromisso de pessoas negras, asiáticas, indígenas e brancas. Todos nós precisamos estar comprometidos e comprometidas com isso. Então, se uma pessoa branca está desenvolvendo uma política pública que tem como propósito melhorar a situação de vida de pessoas negras, asiáticas e indígenas, ela tem plena legitimidade para fazer isso porque ela está procurando realizar a democracia. Agora, isso definitivamente precisa ser feito a partir de determinados parâmetros. Então, por exemplo, eu não posso partir do pressuposto de que a minha experiência com um homem branco
é a mesma de uma pessoa negra ou de uma pessoa asiática ou de uma pessoa indígena. Eu não posso partir do pressuposto que, se eu implementar políticas de distribuição de renda, que a situação de todo mundo vai melhorar. Então, se eu sou um gestor comprometido com a melhoria das condições de vida de todo mundo, eu preciso escutar essas pessoas. Então, primeiro eu preciso me informar. Então eu preciso saber o que é o racismo, o que é o sexismo, o que é a homofobia, o que é a transfobia, o que é a pobreza. Não é? A gente pensa que pobreza, a gente acha que conhece tudo sobre pobreza, né? A gente ouve isso e nós sabemos. Há bibliotecas inteiras escritas sobre pobreza. Então o primeiro passo, eu preciso conhecer e eu preciso ler autores negros, eu preciso ler autores indígenas e eu preciso estar em comunicação constante com membros dessa comunidade. Eu preciso ouvir quais são as demandas dessas pessoas, porque são elas que sabem como elas são afetadas pelo racismo, pelo sexismo, pela homofobia, pela pobreza, etc. Então, todo mundo que está legitimado, que tem como propósito promover a democracia, está legitimado a falar sobre racismo. Todo mundo, tá? Mas vamos ouvir o que todo mundo tem a dizer sobre isso. Ser feito de uma forma democrática, escutando todas as partes envolvidas, isso é muito, muito bacana. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa cidade, nos sentimos honrados. Espero que o debate hoje aqui seja muito proveitoso, tenho certeza que será. Gratidão por estar aqui conosco. Um prazer, meu caro.